Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando de preço do XRP pode despencar 40% com tarifas de Trump assustando investidores. Logo em seguida falaremos de ETFs de Bitcoin à vista, registram 10 dias de alta nos Estados Unidos. E terminaremos com reserva de Bitcoin criada? Estados Unidos transfere 8 milhões de dólares em Bitcoin para nova carteira. Então, já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! Preço do XRP pode despencar 40% com tarifas de Trump assustando investidores. XRP pode cair 40% com padrão gráfico de baixa. Tarifas de Trump elevam a inflação e assustam investidores. Mercado cripto vive tensão com cenário técnico e econômico. O mercado de criptomoedas entrou em alerta. O XRP, uma das principais moedas digitais, corre o risco de sofrer uma queda brusca nas próximas semanas. Investidores analisam com atenção os gráficos técnicos do XRP, que mostram sinais claros de fraqueza. Além disso, o padrão de triângulo descendente levanta alertas entre analistas. Muitos já antecipam uma possível reversão de tendência nas próximas semanas. Triângulo descendente aponta para a queda de até 40%. Desde o pico registrado no final de 2024, o preço do XRP desenha um padrão preocupante em seu gráfico semanal. Além disso, o triângulo descendente com suporte plano e resistência em queda costuma indicar uma reversão de baixa após uma tendência de alta. Se esse padrão se confirmar, o preço pode romper o suporte e despencar até 1,32 dólares. Uma queda de cerca de 40% em relação ao valor atual de aproximadamente 2,20 dólares. No dia 28 de março, o XRP testava exatamente esse nível de suporte. O veterano analista Peter Brandt reforçou o alerta, prevendo um possível colapso até 1,7 dólares com base em um padrão de cabeça e ombros no gráfico diário. Muitos traders já se posicionam de forma defensiva diante desse risco. Caso o XRP consiga se recuperar desse suporte, pode alcançar a resistência de 2,55 dólares. Além disso, um rompimento firme acima desse nível anularia os sinais de baixa e abriria espaço para uma retomada rumo à máxima anterior de 3,35 dólares. Tarifas de Trump alimentam clima de incerteza. Enquanto o gráfico técnico preocupa, o cenário macroeconômico adiciona tensão. As tarifas de 25% sobre importações de automóveis prometidas por Donald Trump devem entrar em vigor em 3 de abril. Investidores temem os efeitos inflacionários dessa medida sobre a economia dos Estados Unidos. Além disso, o IPC de fevereiro de 2025 já apresentou alta de 0,2% mês a mês, indicando uma tendência de pressão nos preços. Alberto Musalem, presidente do Fed de St. Louis, estimou que as tarifas podem elevar a inflação em até 1,2 percentual, com 0,5 ponto de efeitos diretos e 0,7 ponto de efeitos indiretos. Em 28 de março, a ferramenta CME FedWatch mostrou queda na probabilidade de corte de juros em junho, que passou de 67,3% para 55,7% em apenas uma semana. No dia anterior, marcava 58,4%. Esse conjunto de fatores técnico e macroeconômico fortalece o medo nos mercados. Além disso, com o XRP em ponto crítico e o risco global em alta, muitos investidores preferem recuar antes de ver o chão desaparecer sob seus pés. Agora deixa o like e vamos para a segunda notícia do dia. ETFs de Bitcoin à vista registram 10 dias de alta nos Estados Unidos. Bitcoin atrai interesse institucional apesar da volatilidade do mercado. Fidelity lidera aportes nos ETFs americanos de Bitcoin. Investidores preferem Bitcoin frente ao Ethereum atualmente. Os ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos alcançaram nesta quinta-feira, 27, o 10º dia seguido de entradas líquidas positivas.
Investidores aplicaram aproximadamente 89 milhões de dólares nos fundos em apenas um dia, de acordo com dados da So Value. Esses números demonstram que investidores institucionais continuam interessados em exposição ao Bitcoin, mesmo diante de um cenário econômico global instável. Fidelity e BlackRock lideram ganhos. O fundo FBTC da Fidelity atraiu 97,14 milhões de dólares. Somente na quinta-feira, destacando-se entre os ETFs disponíveis nos Estados Unidos. Esse desempenho reforça a preferência institucional por produtos ligados ao Bitcoin. Outro ETF que recebeu atenção foi o IBIT da BlackRock, com cerca de 4 milhões de dólares investidos recentemente. Apesar de valores menores, o fundo também demonstra confiança contínua no potencial da criptomoeda. ETFs da Invesco e WisdomTree têm perdas. Em contrapartida, 2 fundos enfrentaram saídas expressivas. O BTCO da Invesco perdeu quase 7 milhões de dólares e o BTCW da WisdomTree registrou retirada de aproximadamente 5 milhões de dólares. Segundo o analista Min Jung, da Presto Research, essa movimentação indica cautela entre investidores institucionais, embora o interesse no Bitcoin permaneça firme. Esses fluxos, mesmo menores que os registrados no início deste ano, mostram claramente que grandes investidores ainda enxergam o Bitcoin como uma opção estratégica. Fluxos entre Bitcoin e Ethereum divergem. A estabilidade relativa dos ETFs de Bitcoin contrasta com os fundos de Ether, que vêm enfrentando constantes retiradas desde fevereiro. Nas últimas semanas, ETFs de Ethereum tiveram saídas líquidas quase todos os dias, com apenas 2 exceções. Essa diferença entre Bitcoin e Ethereum, segundo Jung, reflete a convicção distinta dos investidores institucionais nas 2 maiores criptomoedas. Enquanto o interesse pelo Bitcoin continua relativamente forte, Ethereum ainda busca reconquistar a confiança perdida em meio à recente volatilidade do mercado. Na manhã desta sexta-feira, 28, houve uma leve queda de 2,1%, sendo negociado a cerca de 85,3 dólares. Já o Ethereum apresentou uma redução maior, de aproximadamente 6,5%. E atualmente é cotado em torno de 1,88 dólares. Já deixou o like? Deixa um comentário também. E vamos para a última notícia do dia. Reserva de Bitcoin criada? Estados Unidos transfere 8 milhões de dólares em Bitcoin para nova carteira. Estados Unidos criam reserva de Bitcoin e mudam estratégia digital. Transferência de 8 milhões de dólares marca nova fase cripto. Bitcoin vira ativo estratégico no governo Trump. O governo dos Estados Unidos movimentou nesta semana mais de 8 milhões de dólares em Bitcoin para uma nova carteira digital, em uma operação que levantou suspeitas e curiosidade. A transação ocorreu logo após a ordem executiva do presidente Donald Trump, que criou oficialmente a reserva estratégica de Bitcoin. De acordo com a empresa de análise Arkham Intelligence, os ativos digitais vieram de um processo de confisco. As autoridades americanas apreenderam os bitcoins da conta Binance de Wampadet Saiheng, cidadão tailandês envolvido em um esquema de fraude conhecido como pig butchering. O golpe envolvia investimentos falsos para enganar vítimas ao redor do mundo. A movimentação separou os ativos em 2 carteiras distintas. Uma delas recebeu apenas 10 dólares em Bitcoin, enquanto a outra concentrou o restante dos fundos. Ainda não está claro se a divisão tem propósito técnico ou estratégico, mas especialistas acreditam que pode marcar o início formal da reserva de Bitcoin dos Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos detêm 198.012 Bitcoins, o equivalente a cerca de 17 bilhões de dólares pelos preços de mercado. O governo já realizou grandes vendas de Bitcoin no passado, mas agora a estratégia parece mudar. O presidente assinou a nova ordem executiva em 6 de março, proibiu a venda de bitcoins confiscados e determinou que o governo os mantenha como reserva de longo prazo. Será que a reserva de Bitcoin foi criada? Bo Hines, conselheiro de cripto de Trump,
criticou administrações anteriores por venderem cerca de 200 mil bitcoins por menos de $1 bilhão, um valor que hoje ultrapassaria 17 bilhões de dólares. Já David Sacks, responsável pela política de IA e cripto, afirmou que o país perdeu uma oportunidade histórica de consolidar sua liderança financeira digital. Com a nova política, a reserva estratégica de Bitcoin será separada do estoque geral de ativos digitais do governo. O Departamento do Tesouro ficará responsável por definir estratégias de gestão, podendo até adquirir novos bitcoins, desde que sem custo adicional ao contribuinte. A ordem também determina uma auditoria completa de todos os ativos digitais federais em 30 dias, com foco em consolidar o controle e evitar perdas futuras. Enquanto isso, a movimentação recente indica que os Estados Unidos começam a tratar o Bitcoin não só como ativo confiscado, mas como patrimônio estratégico. Esse passo histórico pode marcar uma mudança profunda na relação entre governos e criptomoedas, reposicionando o Bitcoin como parte relevante da política econômica dos Estados Unidos. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal.